A paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões, análises bíblicos. Trazemos aqui temas polêmicos, difícil de entendimento, mas trazemos para a luz das Sagradas Escrituras, como diz a palavra lá no Salmo 119, verso 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nesse dia de hoje, neste sábado, dia 27 de novembro de 2021, vamos trazer aqui um tema bastante complexo, e debatido no YouTube, muitas redes sociais, e muitos têm um entendimento equivocado a respeito deste tema que vamos abordar hoje. A pergunta é: quando Jesus foi gerado pelo Pai? Ao passar no nosso canal, não esqueça de inscrever, de dar seu like, fazer seus comentários, porque é muito importante para o nosso canal. Então vamos aqui no tema. Um dos temas difícil de se compreender na doutrina da Trindade é se Jesus é Deus unigênito. João, capítulo 1, verso 18. Logo, ele é gerado do Pai. Mas se ele é gerado, quando foi que isso aconteceu? Foi na eternidade de Deus? Antes de haver o tempo? Quer no mundo físico, quer no mundo espiritual? Ou depois de Deus ter criado o tempo? E como ele pode ser o mesmo Deus Todo-Poderoso que o Pai, se o Pai não é gerado? Mas eu fiz assim, para respondermos a esse questionamento, a essas polêmicas, precisamos analisar os textos bíblicos que levaram a igreja a defender a fé de que Jesus Cristo é o Filho eterno gerado do Pai, incriável, sem princípio e sem fim. Vamos, primeira pergunta: Jesus não é criado, mas gerado, porquanto a Bíblia afirma que os anjos são criados por Deus. Lemos em João, capítulo 1, verso 3, Colossenses 1 e 16, que todas as coisas existem, incluindo os principados, potestades, visíveis e invisíveis, foram criados por Deus Pai, por meio de Jesus. Nas invisíveis podemos incluir os anjos, por isso eles certamente incluem as criaturas. Estão nos céus adorando a Deus. Apocalipse 5 e 13. Todavia, de Jesus não é dito que foi criado, mas gerado. Assim ele é chamado de Deus unigênito. João
capítulo 1, verso 18. Ou seja, o único Deus gerado. Gerado não significa necessariamente criado. Por exemplo, você foi gerado por seus pais, mas não foi criado por eles. Por isso que se diz, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e assim por diante. Mateus 1 e 17, portanto, enquanto o verbo criar tem mais a ver com o surgimento de alguém, e o verbo gerar tem mais a ver com a espécie, natureza de alguém. Por isso, o humano gera humano. Segunda pergunta: quando Jesus foi gerado? Jesus é gerado, precisamos então determinar quando isso aconteceu. E a Bíblia nos dá resposta muito clara sobre isso. Primeiro, antes de mencionar Jesus participando da criação com o Pai, ela nos diz que Jesus estava no princípio com Deus. E depois ela diz que Jesus foi usado por Deus, o Pai, para criar todas as coisas. Veja, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito existiria. João, capítulo 1, verso 1 ao 3. Quando lemos todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, isso significa que Jesus foi usado para criar o tempo, o espaço, quer no mundo físico e no mundo espiritual. Ou seja, antes de Deus criar tudo, não havia nada além do ser de Deus que fosse criado. Portanto, tão eterno quanto ele, pois só Deus, com todos os seus atributos, inerente a seu ser, não possui princípio e fim, são de eternidade a eternidade. Salmo 90, verso 2. Assim Deus existe antes de haver o tempo e o espaço, em qualquer mundo possível. Aliás, essa é uma das maravilhosas diferenças entre Deus e sua criatura. Seu estado eterno, Deus existe antes de todas as coisas criadas, e alheia a ele, por isso Deus é eu sou, pois ele, desde sempre, jamais precisou viver no tempo e no espaço, antecede eternamente a eles. Mas, no caso de Jesus, como foi usado por Deus, o Pai, para criar todas as coisas, e isto inclui o tempo, o espaço e qualquer mundo possível. Então Jesus também precede ao tempo e ao espaço. Logo, ele é Deus. E ele é de eternidade a eternidade, ou seja, suas origens são desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Sendo assim, quando Jesus foi gerado, na corrente do tempo, num espaço, em qualquer mundo possível, mas neste estado de eternidade a eternidade, ou seja, na eternidade. Então, na eternidade não existe tempo e nem espaço do tempo. Mas o que é ser gerado na eternidade? O que significa ser gerado na eternidade? Alguns irmãos se perguntam, mas se Jesus foi gerado da eternidade, então ele passou a existir num determinado momento da eternidade. Logo, tem o princípio. Todavia, este raciocínio está errado. Não existe tempo na eternidade de Deus,
pois tal eternidade é o estado eterno de Deus. É uma realidade só dele. Tudo que é inerente ao ser eterno é tão eterno quanto ele, com seu amor, sua sabedoria, seu poder, sua justiça, seu caráter, sua natureza. Tudo é parte imutável do seu ser eterno. Mas tudo está fora do ser de Deus. Espaço, tempo, criações, tudo tem um princípio. A questão então é, se Jesus foi gerado, conforme vimos, antes de haver criação, incluindo o tempo e do espaço, Jesus é tão Deus e tão eterno quanto Deus, o Pai. Se é tão eterno quanto Deus, o Pai, ele faz, por assim dizer, parte do estado eterno de Deus. Portanto, é imutável em seu ser. Ele foi gerado da eternidade na acepção de ser o único Filho de Deus gerado, não no tempo, mas no estado eterno. E se não no tempo, e se no estado, logo sua geração é eterna. Ou seja, por assim dizer, essa geração não começa nunca, mas ela é em Deus, o Pai, a sua fonte eterna, sem princípio e sem fim. À luz de Provérbios 8, 22 e 25, como prova da geração eterna de Jesus, o Deus Filho, a Bíblia chama Jesus de sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24. Essa sabedoria divina é descrita em Provérbios 8, 22 e 25 de forma poética e com uma riqueza teológica espantosa, como uma criança, uma menina que expressa seu relacionamento com Deus da seguinte forma. Provérbio 8 e 22. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. A sabedoria de Deus foi criada? Não. Ela faz parte do ser de Deus. Ela é incrível, incriável, no sentido literal do verbo criar, mas em sentido poético, simbólico, ela é criada. Então, irmão, sabedoria é criada aqui, não no sentido literal, mas no sentido poético, como a expressão de uma criança se relacionando com seu pai, como a primeira obra de Deus, na excepção de ser possuída, pois na língua hebraica essa tradução é bem possível, ou seja, o Senhor, Deus possuía a sua sabedoria, como a primeira de sua obra. É como a frase, o dia criou o lindo sol, como a primeira das obras desse dia. Na verdade, o sol já existia, mas o dia possuiu o lindo sol, fosse assim observado como a primeira das realizações desde o dia. Da mesma forma, sabedoria de Deus é possuída, é a primeira coisa que se observa na obra de Deus, é sua sabedoria, e Deus é o primeiro observador. Isso aqui se diz que a própria sabedoria de Deus se dá conta disso, porque ela está sendo aqui personificada poeticamente, falando. Por isso, lemos as qualidades de Deus, incluindo, obviamente, sabedoria, seu eterno poder, divindade, são percebidos desde a criação do mundo, percebidos mediante
as coisas criadas, Romanos 1:20, e em Provérbios 8:22, a própria sabedoria de Deus, incriável, mas possuída por Deus. Jesus que percebe disso, se Jesus, como a sabedoria de Deus, é incriável e faz parte do estado eterno de Deus. Provérbios 8:23, fui constituída desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra existisse. Aqui o texto explicitamente afirma que a sabedoria de Deus atua desde a eternidade. Mas alguns poderão dizer, mas desde a eternidade pode ser traduzida, pois desde os tempos indefinidos. É verdade que o vocábulo hebraico pode ser assim, traduzido, mas não aqui, porque fala de algo incriável, que é inerente ao ser de Deus, sua sabedoria, é entendida como se referindo a Jesus. Provérbios 8:24, fui gerada antes que houvesse abismo, antes ainda que houvesse fonte cheia de água. Então chegamos ao ponto mais importante para entendermos quando Jesus foi gerado, a sabedoria de Deus foi gerada. Quem em sã consciência irá ensinar que ela passou a existir na corrente do tempo? Antes ela não existia. Ninguém, quem em sã consciência, irá ensinar que ela passou a existir antes da criação, mas foi gerada ou passou a existir num dado momento do estado eterno de Deus. Como que antes disso Deus não tivesse sabedoria? Ninguém assim. A sabedoria foi gerada da acepção de ser eternamente inerente a Deus e de ter as suas origens na essência e natureza divina. Não há um começo dessa ação de ser gerada. Ela simplesmente é um ato eterno de Deus, desde seu estado eterno. Por isso, as origens de Jesus, o Messias, numa leitura mais madura da igreja em relação à leitura judaica, é desde os dias da eternidade. Ou seja, desde que Deus é Deus. Provérbios 8:25, nasci antes que os montes fossem firmados, antes que as montanhas existissem. Sabedoria de Deus também nasce. É no texto poético. Com isso em mente, alguns hereges imaginam Jesus sendo criado literalmente, nascendo na corrente do tempo. Mas como vimos, a sabedoria de Deus não surge na corrente do tempo, mas faz parte do ser de Deus. É tão eterna quanto Ele. Assim, em vez de pensarmos numa mulher dando à luz um filho, devemos imaginar que a sabedoria de Deus nasce como o sol nasce todos os dias, ou seja, é revelada a nós desde que existe. Assim como a sabedoria de Deus é revelada à própria criação de Deus, mas antes de o sol nascer todos os dias, ela existe e está escondida atrás do horizonte. Assim como o filho antes de nascer já existe e está escondido no ventre da mãe, então esse nascer da sabedoria não indica a sua criação, mas a sua revelação ao mundo. Por isso, Jesus, como sabedoria de Deus, nasce para a criação, pois ele é o herdeiro dela, e se revela a ela como que nascendo para ela conhecê-la tal como é todos os momentos do tempo, cada dia, todo o tempo, quando a própria criação. Provérbios 8:30 e 31. Eu estava ao seu lado como arquiteto cada dia, eu era o prazer, alegrando perante ele em todo o tempo. 31, alegrando-me no seu mundo, sendo o prazer do cidadão. Para terminar a explicação da eternidade dessa sabedoria incrível de Deus, o texto ainda
revela um pouco mais adiante, como o arquiteto de Deus afirma, que uma criatura pode ser o arquiteto de Deus, ou mestre da obra de Deus, é de uma falta de sabedoria abismal. Somente a sabedoria eterna de Deus pode lhe ser um arquiteto ou mestre das obras. Criatura não supervisiona as obras de Deus, mas a sabedoria de Deus é o atributo nato de Deus na criação, pois ela é o próprio juiz divino nos atos de Deus. Por isso, ela está sempre, faz parte de Deus e está ao lado de Deus, poeticamente falando, na Trindade. Jesus é o próprio Deus, mas está ao lado de Deus o Pai, no estado eterno, desde o princípio com Deus, mas é tão divino como Ele. Então, amados, entendemos este assunto magnífico da nossa fé. Quando Jesus foi gerado pelo Pai, no estado eterno, o que significa ser gerado? Não significa que teve começo, mas significa que é Deus, quanto Deus Pai é Deus. Então, esta reflexão para nós aqui no nosso canal. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, deixar um like aí, fazer o seu comentário, porque é muito importante para o nosso canal. Nosso conteúdo é um conteúdo para edificar a nossa fé. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.